E assim, a torcida deu um banho assim bonito, foi tão... Caraca, não sei dizer a vocês. Agora, quando sai o gol do John Kennedy e termina o jogo, aí é uma outra história, né? Aí você bota aquela emoção toda das dificuldades que nós passamos na trajetória. Foram muitas dificuldades, né? O Felipe Melo fez uma cirurgia em 2022, se vocês lembram, né? Ele teve que operar o joelho. Era um joelho que já vinha com um problema e ele era uma liderança absoluta, né? O Felipe Melo, para mim, foi a bomba de sangue que jogou para os atletas ali no vestiário. Ele fazia um doping ali quando ele começava a falar na prece, fazia um doping, a chamada dele era muito forte. E o Diniz daquele jeito que ele é. Então a gente... aquele doping que ele já fazia naturalmente. Quando o Felipe assume essa posição de liderança e liderança muito forte, né, muito precisa, a gente sabia que aquela junção ali era... Meu irmão, não tinha como. A gente ia ganhar. Então, para mim, foi a maior emoção que eu tive, nem quando ganhei Copa América, nem... com todo respeito a ganhar um título com a seleção brasileira, né? Eu senti essa emoção que eu senti quando nós ganhamos a Libertadores. E vou te dizer mais, é uma sensação que ela perdura por um bom tempo, bicho. É engraçado pra caramba, é um sentimento estranhão, porque você fica assim semanas num nível de exaltação tamanho, cara, pode cair o mundo que tu tá entendeu? É um negócio esquisitão. Então foi muita emoção. Tu falou do Felipe Melo, só pra eu puxar que eu lembrei na memória, ele postava, na época, ele mesmo postava muitas vezes fazendo tratamentos com injeções no joelho. Ele chegou a jogar no sacrifício daquela reta final? Olha só, se eu te disser assim, existe algum jogador que joga sem dor, eu vou te dizer que não tem, né? Todo jogador por si só, ele sempre tem uma dor. O Felipe, ele sabia que ele estava na reta final, né? Era o objetivo dele a conquista de qualquer jeito, né? O time andou, né? O time foi na direção. Ele tinha um problema, tem, né? Ele tem um problema crônico no joelho, né? Que já era o desgaste por muito microtrauma. Ele já tinha evoluído por uma lesão osteocondral, que é uma lesão complexa, onde você perde a cartilagem. Então, ele sabia que era muito difícil, mas eu vou dizer para ti, bicho, ele é um monstro de ser humano com relação à superação. Então, assim, se disser assim, jogou no sacrifício, não. O sacrifício é quando você sabe, você avisa e ele diz assim, não estou na dúvida, aí não tem como colocar, ele não iria ser colocado. Mas ele sempre se colocou à disposição. Então, assim, eu digo sempre que o sacrifício sempre vai existir, porque não tem jogador que jogue sem uma dor. Então, assim, a proposta do Fluminense sempre é essa. A gente sempre ouve muito o atleta de perceber como ele se sente naquele momento em que a dor é um pouco maior, né? Se a função está normal, se ele percebe que a função está normal ou não está normal. A gente sempre fala muito com o atleta sobre esse assunto, sem que ele cause danos piores ao corpo dele, né? A gente fala só as dificuldades que podem existir, mas ali o Felipe ele assumiu mesmo a bandeira. Apesar de muita gente falar que o Felipe é do outro lado, né, na minha opinião, acho que o Felipe sempre foi tricolor. O espírito do Felipe Melo sempre foi de tricolor, sabe? Guerreiro. É isso. É exatamente isso. O Fluminense, de tempos em tempos, tem um assim. E graças a Deus, o Felipe caiu como uma luva pra gente naquele momento ali. Ele se reergueu também, porque ele talvez seja um dos poucos jogadores de futebol no Brasil que ganhou 3 Libertadores, né? Então, assim, eu acho que o Felipe
mostra aquilo que foi o time de 23. Né? Nas dificuldades, ele foi superando com o apoio de todos nós e, graças a Deus, a gente conquistou aquilo. Aquilo foi uma emoção grande, cara. Filé, você falou aí, e isso me chama muita atenção, né? É uma coisa que nós, torcedores, de fora, nós torcíamos bastante para as coisas darem certo. O Fluminense é o ponto do Fluminense ser campeão, né? E principalmente ser campeão de uma Libertadores. Isso estava muito fora da nossa realidade, porque a gente, né, não acompanha o dia a dia e tal. Você falou que já havia um pensamento dentro do clube, você externou isso e, assim, não é uma coisa que aconteceu e todo mundo começou a falar, não. Você falou antes, o Mário Bittencourt, uma vez ele deu uma entrevista falando que a gente ia ser bicampeão. Eu acho que quando ele é eleito, na verdade, ele fala. E a gente ia ganhar a Libertadores. O Felipe Melo chega no Fluminense falando em ganhar a Libertadores. Que a gente, na época, falou, pô. Eu queria entender como é que funciona, como é que foi essa leitura dentro desse elenco. Foi bravata ou tem alguma coisa que acontece ali no elenco que tu fala assim, pô, esse elenco aqui vai ser campeão, cara? Tem. O que é? Isso é esse sentimento que eu falo, que é a mistura do dia a dia do vestiário. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós fomos para o jogo da final com o Flamengo, 23, Campeonato Carioca. Perdemos de 2-0. 2-0. Aquela semana todo mundo estava rindo, brincando, se divertindo. Ninguém estava pesado. Porque todo mundo dizia, nós vamos virar o jogo. Pô, 2-0 em cima do... 2-0 contra o Flamengo, isso nunca tinha acontecido. Era uma virada inédita, Mas aí é que eu falo para ti, aí nasce o campeão da Libertadores. Ainda tem o Marcelo estreando ali. Que é o sentimento. E abrindo o placar. Entende? É um sentimento que começa a propagar e contagiar os atletas, a direção, a pessoa que está limpando. Aí vem a música da torcida, é tudo que vai... Não, aí é loucura, mano. Aí é loucura. Aí é um negócio... Mas você sente ali, no vestiário você percebe. Essa simbiose, né? Torcida. Você percebe quando o time entra, ali na prece, você diz assim, hoje vai dar, hoje vamos ganhar, fácil. Nesse jogo do Flamengo, do Fla-Flu, era outro jogo que eu tava tranquilo. Eu falo assim, rapaz, o outro jogo eu tava nervoso pra caramba, esse jogo eu tô tranquilo.